Olá, bom dia, terça-feira, 22 de outubro. Eu sou Danilo Rocha Lima e com Diogo Oliveira, vem com a gente para mais um Mundo em 180 segundos. Seu podcast, você já sabe, só com notícias internacionais. Começamos com notícias da reunião dos BRICS que acontece na cidade de Kazan, na Rússia. Depois de anunciar a sua ausência por causa de um acidente doméstico, o presidente Lula agora diz que pode participar da cúpula por videoconferência. Às vésperas da sua viagem para a Rússia, Lula escorregou no banheiro, bateu a cabeça e chegou a levar pontos. A longa viagem à Rússia foi desaconselhada pelos médicos e Lula colocou a responsabilidade do seu discurso oficial nas mãos do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Agora, caso os exames de hoje o permitam, Lula participará por videoconferência e já tem um telefonema marcado para amanhã de hoje com o presidente russo Vladimir Putin. Lula, que encontraria Putin pela primeira vez desde o início do seu terceiro mandato, vai abordar nessa conversa com Putin assuntos como compromisso com o bloco e a paz no leste da Europa. O Brasil, ao lado da China, tenta ser um intermediário para buscar um plano de paz para a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Mas, apesar desses esforços, o tema será um tabu nessa cúpula dos BRICS, liderada pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Dos membros fundadores desse bloco, somente o Brasil tinha condenado a guerra na ONU ao votar uma resolução. Agora, o Brasil aparece isolado para colocar o tema na mesa, principalmente depois da entrada do Irã, aliado da Rússia. E passamos agora para o Peru. O ex-presidente Alejandro Toledo, que governou o país entre 2001 e 2006, foi condenado pela Suprema Corte a 20 anos e 6 meses de prisão em um caso de corrupção. Ele foi acusado de receber cerca de 200 milhões de reais em propina da construtora brasileira Odebrecht. Em troca, Toledo concederia à empresa brasileira um contrato para construir a estrada que atualmente liga a costa sul do Peru à Amazônia brasileira. Ainda na América, vamos falar de Cuba, onde um apagão afetou toda a ilha, ou seja, 10 milhões de pessoas. O país vive simplesmente uma emergência energética. O governo cubano diz que a energia será totalmente restabelecida durante esta terça, onde grande parte da zona rural ainda está no escuro. Havana, a capital, já tem grande parte das casas com energia novamente. O país tem vivido um colapso no sistema energético, com aumento da demanda. Esse último apagão começou na sexta-feira passada e causou o fechamento de escolas e de todas as atividades não essenciais. O fato foi agravado pelo furacão Oscar, que deixou 6 mortos na ilha durante a sua passagem. Olha, dando uma pausa rapidinha no episódio de hoje, porque eu tenho uma ótima notícia para vocês. A gente está em segundo lugar, concorrendo para o prêmio dos melhores podcasts do Brasil, na categoria Assuntos Diversos. Ajudem a gente e votem no nosso podcast no site prêmiompb.com.br, prêmiompb.com.br, categoria Assuntos Diversos. Chegamos até aqui graças a vocês, muito obrigado pela sua ajuda. E passamos agora para o Oriente Médio, onde o secretário de Estado americano Antony Blinken começa mais uma turnê em busca pela paz. Pela 11ª vez em um ano, Blinken chegou na região para tentar um cessar-fogo entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza e o Hezbollah no Líbano. Blinken deve encontrar autoridades de Israel, mas também passa pela Jordânia, país vizinho, que pode servir como intermediário para esse cessar-fogo. Enquanto isso, os conflitos seguem na região. O Hezbollah diz ter visado em ataque uma base naval do norte de Israel e uma unidade do Serviço Secreto Militar de Israel nos arredores de Tel Aviv. Já o exército israelense diz ter atacado 300 alvos do Hezbollah em 24 horas. Além disso, os israelenses acharam um esconderijo do Hezbollah no subsolo de um hospital de Beirute. O local servia como esconderijo para Hassan Nasrallah, ex-chefe do grupo, que foi morto no mês passado. Nesse esconderijo havia quase 3 bilhões de reais em ouro e dinheiro que serviam para financiar o grupo extremista. E terminamos com notícias da Europa. Pela primeira vez, a venda de carros híbridos ultrapassou, em setembro, a de carros com motores a combustão. Apesar da crise no setor automobilístico, os números indicam que a transição energética no setor está em curso. Lembrando que o Parlamento Europeu aprovou uma lei que determina que 100% dos carros vendidos no continente sejam elétricos em 2035.
E é isso, a gente fica por aqui. Compartilhem o nosso podcast com amigos e família, nos grupos de mensagens, nos deem 5 estrelinhas e não esqueçam de votar no nosso podcast no site Melhores Podcasts do Brasil. Para vocês, um excelente dia, um grande abraço e até mais.